Olá pessoal, sou Bruno Fonseca da SBF Contabilidade. Hoje a gente vai iniciar a segunda série que a gente está fazendo sobre conteúdo técnico no canal do YouTube. Antes de começar, segue lá, segue aqui, compartilhe, curta, comente, que é muito importante pra gente, tá? Essa série vai impactar a sua vida. Vamos lá. A gente falou da primeira série sobre tributos. E qual é a grande segundo problema dos empresários? Gestão financeira. Pois é, a gente vai falar nessa segunda série sobre finanças, tá? E qual é o nome da série? Pilares essenciais para a gestão financeira do seu negócio. E o que a gente vai trazer? Vai trazer 4 episódios. Hoje a gente vai falar sobre o conceito da gestão financeira. Depois a gente vai falar sobre a importância da gestão do fluxo de caixa. Então, se você tem dúvida sobre fluxo de caixa, espere o segundo episódio que a gente vai falar sobre isso. A terceira é uma pergunta muito comum. Qual é a diferença entre fluxo de caixa e DRE, né? Que é por competência. Então, a gente também vai abordar esse tema que para mim é muito essencial, que é onde a gente faz a conexão entre o financeiro e a contabilidade. Se você é empresário, entender que quando você se conecta com o financeiro, com a sua gestão e com a contabilidade, você tem os melhores indicadores, você tem as melhores tomadas de decisão, porque uma tem sinergia com a outra. E por fim, a gente vai falar sobre projeção financeira e tributária. Um pouquinho um insight sobre planejamento financeiro. Você vai entender sobre orçamento, como se projeta, como você pegar aqui. A gente vai trazer uma planilha a partir do segundo episódio ou no terceiro, para a gente aqui mostrar já no dia a dia como funciona isso, tá bom? Então só para você entender. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o que mesmo? O que é a gestão financeira. E antes de a gente começar, só para a gente falar que a gente mudou um pouquinho, né? Hoje a gente está com o Gabriel aqui, que ele vai ser o nosso sombra. Fala aí, Gabriel. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite não, né? Depende da hora que a pessoa for assistir, né? E a gente vai falar um pouquinho. Ele vai trazer depois, no final do conteúdo, as perguntas e respostas. Ele já falou aqui que vai fazer uma surpresa para saber se as coisas funcionam mesmo. Pra ver se você continua estudando ou se acabou no mestrado. Então vamos lá. Vamos lá. O que é gestão financeira? Tá? Gestão financeira é um processo de planejar, organizar, controlar, monitorar recursos financeiros de uma empresa ou de uma pessoa física. Então, entenda, é planejar, é você ter o controle da sua parte financeira. Então, quando você fala na sua empresa que você faz o financeiro, opa, às vezes você não tem a gestão financeira, ok? Você faz o financeiro. O que é a gestão? Você conseguir prever e planejar. Por isso que nesse episódio a gente vai trazer no último planejamento. Ah, Bruno, por que no último? Porque é o último onde você vai amarrar tudo e você vai entender como muitos negócios não quebram. É quando você consegue projetar o seu fluxo de caixa e competência, porque aí tem que ser o conceito dos dois para frente, tá bom? E aí, no segundo tópico, então vamos lá. No primeiro você entendeu o que é gestão financeira. No segundo tópico, eu queria falar um pouquinho sobre as áreas correlacionadas à gestão financeira, né? A gestão financeira, o financeiro do seu negócio, ele amarra várias situações do dia a dia do seu negócio. Então ali você consegue entender quanto você gasta de administrativo, de RH, de TI, de contabilidade, de marketing, de comercial, quanto é que você gasta de imposto. Então é muito importante você ter a consciência das áreas que têm correlacionamento com a parte financeira. Tá? Então, basicamente, a parte financeira ela precisa de um apoio administrativo, ela precisa ter um administrativo bom, organizado, ela precisa, em alguns casos, em empresa grande que eu trabalhei, cada gestor da área vai passar as contas, vai se aprovar o orçamento. Então, ela acaba, ela às vezes é o primeiro nível ali de controle de orçamento, né, para saber se está gastando mal ou bem. Então, um financeiro bem feito, gerido ali, com todos os conceitos, com toda a forma que tem que fazer,
ele acaba sendo uma auditoria, muitas vezes, de várias áreas. Né? Ou tá gastando mais, sei lá o que e tal. Por isso tem muita gente que não gosta muito das pessoas do financeiro. Né? Pão duro, não quer me liberar. Mas esse é o conceito, de trazer isso um pouco para a operação. Ok? E aí, eu queria que vocês tentassem entender qual é o conceito de receita, despesas e custos, tá? Bruno, por que isso precisa na gestão financeira, tá? E investimento também, é importante você saber, os 4. Porque isso passa uma classificação, né? Porque quando você faz o fluxo de caixa, você classifica o que é a entrada, as despesas, custos e investimento. E tributário, dentro da despesa, você vai segregando, você vai nomeando ali todas as despesas que você tem. Por quê? Porque te dá visibilidade. Bruno, não é por fornecedor, não. Fluxo de caixa por atividade, assim, por exemplo, contabilidade, administrativo, comercial. E aí você tem a sua classificação. Aí cada gestor entenda como gere melhor. Reembolso de despesa, passagem, custo de viagem. Aí o nome é você que vai definir. Então vai ter 5, 10 despesas para dentro de uma. E aí dentro dessa uma você consegue depois abrir e fazer análise ali dentro. Geralmente o fluxo de caixa para a questão de gestão, para tomar de decisão, ele não é abertão com todas as contas e tal. Isso aí é uma coisa mais operacional. Geralmente relatórios de fluxo de caixa, enfim, são mais desenvolvidos de uma forma um pouco mais gerencial e agrupada. Mas dentro desse conceito, a gente tem receita. Receita é toda a tua entrada que você tem de fornecedores. E aí começa a ser um pouco diferente o conceito de fluxo de caixa com competência. A gente vai falar nos próximos episódios, mas fluxo de caixa, um recebimento de empréstimo, ele entra como uma linha de entrada. Por exemplo, na contabilidade, receita de empréstimo não é receita. Né? Aliás, entrada de recurso de empréstimo ele não é receita. Então aí já começa um pouco as diferenças de demonstrações. Tá? Então o conceito de receita, despesa, ele é o seguinte: você tem receita, você tem despesas, custo. Custo geralmente não. Custo é quando está intrínseco à tua operação, ok? Por exemplo, a gente trabalha com contabilidade. Qual é o meu custo? Os funcionários que estão dentro da operação. Se eu quiser contratar um funcionário administrativo, por mais que ele possa ser muito forçado ser enquadrado ali, ele já não é um custo, ele pode ser uma despesa, parte dele como despesa. Um profissional de TI dentro da minha estrutura, ele é uma despesa, porque ele não é intrínseco ali à operação. Ele não gera receita diretamente na operação. Então você que trabalha no financeiro, entenda que você sempre é o quê? Despesa, você não é custo não. Que as pessoas acham que você, apesar de ser muito importante, mas a tua classificação ali acaba sendo como despesa. Então, e investimento é quando você, de fato, compra imóvel, compra equipamentos, compra, enfim, às vezes consumo ali de material de consumo, alguma coisa assim. Não, material de consumo geralmente entra como despesa, mas investimento mesmo. Você está fazendo uma obra, benfeitoria, isso aí entra como investimento muitas das vezes. Então vai muito da parte ali do profissional que está gerindo o fluxo de caixa. Antes da gente entrar no tópico de perguntas e respostas, só queria deixar o último ponto aqui. Quando a gente fala de financeiro na prática, no seu dia a dia, em empresas pequenas, empresas que precisam ali do seu dia a dia, vocês precisam entender algumas fases do financeiro, ok? Primeira fase do financeiro é você receber uma nota e imputá-la dentro do sistema. Isso se chama provisão, você está provisionando. Então, se você receber uma nota de junho com vencimento em julho,
A competência, teoricamente, a competência é junho e o pagamento é julho, ok? Então, isso é muito importante você entender. Então, o financeiro completo, ele não é só pegar o banco e conciliar o banco, tá? Ele é uma fase da construção, mas ele não é só isso. Se você fizer só isso, você tem basicamente uma conciliação bancária. Então, se você entenda lá, como a gente falou, que é um processo de planejar, organizar e controlar, você só consegue ter essa excelência quando você entende que todas as notas que entram, você vai ter que lançar data de emissão, data de vencimento e depois o data do pagamento, que pode ser maior, menor, enfim, e aí conforme. Então são essas 3 datas. E aí depois desse processo, você efetiva no banco. Então vamos supor, você entrou com uma nota de R$1.000 em junho da empresa do Gabriel aqui de marketing. Se você quiser editar, né? Se você quiser gravar o seu conteúdo também, a gente entra em contato que o Gabriel pode te ajudar. Mas enfim, aí eu recebo uma nota dele de junho. E aí eu vou pagar em julho, ok? E aí em julho ele é fluxo de caixa, ele é caixa, ok? Então eu consigo planejar quanto eu vou pagar em julho. Aí já é um pouquinho do quarto episódio que a gente vai falar. Então, aí você tem um outro processo. Chegar no dia 7, pegar os pagamentos provisionados, subir no banco e efetuar os pagamentos. Ok? E organizar financeiramente ali a parte da nota. Isso aí já está ali. Depois que isso ocorrer, você volta no sistema financeiro e pega o extrato dia tal e efetua o pagamento. E a terceira etapa é quando você pega o extrato do banco, pega o que você fez no financeiro e dá match. E aí quando você dá match, você concilia. Então são essas 3 fases. E depois da conciliação, você vai lá no fluxo de caixa, confere o saldo do seu banco e vê se está tudo certo. E aí você fez o fluxo de caixa. Então o financeiro são basicamente essas etapas. E muito empresário pequeno, médio, ele não tem a sensibilidade da importância disso. Ok? Então, se você tiver dúvida, quiser implementar o financeiro na sua empresa, a gente tem um serviço de BPO financeiro também, onde a gente acompanha, a gente se especializa muito mais no processo. Tá? Às vezes a gente nem continua com a prestação de serviço, porque a gente entende que ali, às vezes o funcionário já tem um funcionário, enfim, mas a gente também presta serviço de BPO financeiro, então se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Bom, agora a gente vai para a etapa final. Bota a vinheta aí. E a gente vai falar aqui sobre perguntas recorrentes. A gente lançou um quadro no Instagram, são de perguntas, e aí, a partir dessas perguntas, a gente começa a ter ideia e insight, além da nossa experiência, sobre os temas que a gente vai trazer, né? Tem coisa ali que a gente monta aqui na hora, né? Do que na vibe, na energia que a gente tem. Mas essas perguntas, tem as perguntas aí que eu separei que o Gabriel vai falar com a gente. E pega leve na sua, hein, Gabriel? Bruno, vou perguntar aqui, começando a pergunta do pessoal que tá querendo entender lá no Instagram. O rapaz perguntou assim: sou empresário e não consigo ter visibilidade no meu negócio. E minha empresa fatura mais de R$250 mil e não sobra nada. Qual o erro que eu estou cometendo? Ele fatura mais de? Fatura mais de R$250 mil e não sobra nada. Então, provavelmente ele não deixou ali qual é o segmento dele, mas provavelmente ou ele está alavancado de empréstimos, ou ele não está fazendo a gestão de recebimento versus pagamentos. O que acontece muitas vezes quando você tem, ou então a sua margem está ruim e você talvez está com prejuízo mesmo. Então por isso que é muito bom a gente chegar e avaliar. Então assim, quando isso acontece, você tem um fluxo financeiro que você acha, poxa cara, eu faturo 250, quase 3 milhões por ano, né? Cara, não vejo nada, só tem um Prolabore aqui e cara, é muito pouco, a margem tá pouca. Então o que você precisa primeiro analisar? A gente já fez isso com alguns clientes, inclusive a gente estava em consultoria essa semana, no nosso cliente,
da Volpe. E aí a gente falou até um pouco desse assunto. Que assim, a gente precisa entender quanto é a margem do seu produto. O que você está vendendo. Então assim, se você vende um serviço e emite uma nota de R$1.000, você precisa entender quantas horas você gastou, quanto é que é o valor da sua área e saber quanto é que você traz isso para o operacional. Quando você descobrir isso, nessa primeira etapa, você vai saber se está tendo lucro ou prejuízo. E aí qual é a próxima etapa quando você faz isso? É saber se os custos que você tem são corretos, são acessíveis, se você pode cortar ou se você pode aumentar a sua receita. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Segundo, é que se você for comércio e compra e vende mercadoria, pode estar acontecendo um descasamento ali de fluxo de caixa. Então, hoje você vende 250 mil para receber em 15 e 30 dias. E aí você paga o seu fornecedor à vista. Já aconteceu o caso aqui de um cliente meu, que ele chegou e falou assim, cara, eu não estou entendendo nada. Eu não tenho dinheiro. Mas tá, beleza, como é que você faz? Não, ele vendia máquinas, né, e equipamentos. E aí ele falou, não, eu vendo equipamentos, mas eu só compro à vista. Eu falei, tá, você só compra à vista. Mas você recebe em 10 vezes. Como o fluxo de caixa vai bater? Vai chegar uma hora que vai colapsar. Aí você entende um pouco, que a gente vai falar no quarto, a importância de você saber competência e caixa. Nem sempre quando o seu caixa está ruim, a sua empresa está quebrada. E nem sempre quando a sua empresa está boa, o seu caixa está bom. Ok? Porque tem muita coisa que você está pedalando. Então entenda isso. Isso não é... porque tem muita gente que fala porque o caixa é rei e o resto é uma porcaria. Não. A competência é muito... A competência, o DRE contábil é utilizado em valuation, é utilizado em todas as análises, é sempre DRE. Fluxo de caixa é fluxo de caixa. Ok? Então assim, é importante na gestão do dia a dia. Só que você não pode se enganar. Se você está sobrando 50 mil, aí você tem uma conta de 80 mil para pagar, aí entra outro fornecedor que pagou antecipado e sobra 20 mil porque você pagou, e aí você entende, pô, meu negócio tá bombando. Não, amigo, você está com uma dívida muito grande. Então, se você não alinhar o fluxo de caixa com o planejamento, fica complicado. Espero ter te ajudado. Qual é a outra aí, Gabriel? Então, vamos lá. Voltando a falar sobre comércio, né? Você já começou a falar sobre isso. Alguém perguntou aqui, a Cecília de Niterói perguntou: minha empresa é do segmento de comércio. Como eu consigo gerir o dinheiro e saber se estou tendo lucro? Então, é basicamente o que a gente falou agora. A empresa de comércio tem muita especialidade em estoque, tá? Então, quando você tem uma empresa de comércio, Cecília, né? Você precisa entender que você precisa ir lá, você precisa gerir o seu estoque corretamente. É muito complicado, tá? É você gerir seu estoque, porque assim, você tem uma mercearia, que a gente tem clientes aqui que tem, por exemplo. Até você ajustar, né? Se sai mais açúcar do que feijão, que se sai e tal, aí você compra 50 açúcares e não compra o feijão, aí o cara vai te pedir o feijão, não tem o feijão e o açúcar tá sobrando. Isso ali é uma questão de você tem que estar presente. Eu acho que o dono tem que estar presente ali, ou então ter um sistema de controle de estoque muito efetivo nisso aí. A gente até tem um cliente aqui que é a Belame Pet, que eles têm essa cultura de colocar no sistema de ver, de gerar um relatório e tal, de falta. Então assim, é muito importante esse tipo de controle, porque você já consegue ver o que está faltando, o que está perto de estragar, né? Então isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. O segundo é você entender esse racional. Se você está comprando mercadoria, ele tem que ser um pagamento maior, com fluxo maior, com dias maiores do que o seu recebimento, a sua venda, tá?
E aí, o comércio tem muita questão do cartão de crédito, né? Antecipação, taxa. Então você também tem que ficar muito ligado à margem, tá? Então assim, e a margem do dinheiro antecipado, né? Então, se você conseguir gerir esse fluxo no primeiro momento para receber no segundo mês, demorar 30 dias para receber e não impactar o teu caixa, sim, vamos lá, isso é o correto, mas eu entendo que no dia a dia é bem complexo. Então, mas você pode fazer isso aos poucos. Como é que você faz isso aos poucos? Tentando ganhar mais prazo com fornecedores, tá? Então, essa a dica que eu te dou. Muito obrigado aí pela pergunta. E agora vamos ao do Gabriel. Vamos lá, pergunta bônus. Isso aqui é conhecimento leve, que eu quero para minha empresa, tá? Eu tenho um faturamento ali não muito grande, mas eu quero deixar tudo regularizado certinho. E eu queria saber, Bruno, se tu me dá uma luz, como é que vai funcionar a tributação de ganhos de capital do meu negócio? Porque eu vou ter que declarar. Tá, vamos lá. Primeiro que ganho de capital, ele é mais voltado para a questão patrimonial. Tá, então se você vai ganhar dinheiro, você vai faturar, então aí é uma prestação de serviço normal. Então ele entra dentro da alíquota de prestação de serviço. Aí se você tiver dúvida, a gente falou isso ali um pouco na parte tributária no episódio 2, que foi de Simples Nacional, e um pouquinho no episódio 3, que é do lucro real e presumido. E você vai entender como funciona a parte tributária. Assim, você vai ter que emitir a nota, pagar o imposto, e aí a partir dali, né, a partir disso, você vai ter um lucro contábil, ok? E o lucro contábil você consegue trazer isso para dividendos e ser isento de imposto de renda. Mas o Lula está tentando tirar isso aí. Até teve uma notícia hoje que pode, por causa do IOF, tentar compensar um pouco esses ganhos na distribuição de dividendos. Eu acho absurdo. E não estou falando aqui questão de governo, é mais pelo conceito. O dividendos você tem a tua empresa, você tem a sua receita, você tem os seus custos, você paga a despesa dentro da sua empresa, sobra o lucro. Se você tributar o dividendo, você está bitributando, né? Então, enfim, não acho correto. Famoso imposto sobre imposto, né? Não acho correto, mas sempre tem essa situação toda. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta também, pergunta final agora. Geralmente a gente tem que separar uma parte do ganho para investimento. Sim. Eu sei que não é o foco hoje, mas tem a ver com gestão do financeiro. Que dica que você me dá em relação a investimento dentro do meu negócio ali, para eu poder continuar gerando algum tipo de renda passiva, talvez? Vamos lá. O conceito de investimento, ele contabilmente, né? Ali de imobilizado, investimento que se contabiliza ali, ele tem um conceito de que são coisas que vão gerar receita. Ou seja, eu já trabalhei em construtoras, o prédio que se constrói, ele é estoque, ele vai para custo. Mas se você compra um imóvel e não é construtora, e você compra para alugar, ele se torna um investimento ou para você utilizar. Então, o investimento tem esse conceito, o que você vai investir para alavancar o seu negócio, ok? Se você está sobrando dinheiro no caixa, não sei se está sobrando, você pode me emprestar, né? Não tá, mas se tiver... se começar olha que a sobrar... se tu quiser emprestar, vai ter gente aí querendo pegar, mas enfim. Mas se você sobra algum dinheiro no caixa, e aí que a gente até já trouxe em podcast, enfim, inclusive a gente gravou um podcast sobre financeiro com o Rodrigo, 2, né? Na verdade, um sobre... Rodrigo Soares. Abraço. Tu tava aqui, né? E um sobre crença limitante, que você vai entender um pouco ali o que te esbarra e tal. E a gente também
falou com ele sobre educação financeira. Então, é isso. Então, assim, eu entendo que se você sobra o dinheiro na caixa, eu também falei num podcast aí, que eu acho que foi de alguém, cara, eu acho, nem me lembro de quem foi, enfim. Acho que foi com o Rodrigo, inclusive. Uhum. O primeiro foi sobre gestão financeira e Mas investimento. eu falei com ele isso. Eu falei, cara, é muito difícil você chegar pro empresário, sobrar R$ 1 milhão e falar pra ele assim, guarda e aplica, porque ele tem a visão de que, pô, vou botar 1 milhão, se eu compro tanto de mercadoria, eu vou ter a margem de tanto, eu vou multiplicar e tal. Então foi com o Rodrigo mesmo. Então, assim, é muito, cara, complicado. Se você tiver o dinheiro sobrando e tiver um bom controle financeiro, tiver uma boa gestão, eu sempre vou te orientar, eu, Bruno, tá? Pessoal, tô falando de nada não. A você investir no seu negócio, ok? A você tentar alavancar o seu negócio, a melhorar o seu negócio, melhorar seu equipamento, melhorar as coisas, entendeu? Melhorar sua estrutura, às vezes, ir para um lugar melhor. Invista no seu negócio. É melhor do que às vezes você deixar um dinheiro aplicado. Claro, você tem que deixar uma margem, mas é muitas vezes pior do que é melhor você aplicar do que fazer outros investimentos. Eu tô no meu negócio e uma vez o Flávio Augusto falou que ele mudou um pouco o meu mindset, porque tinha uma época que eu queria, eu quero ter contabilidade, quero ter uma vendinha, quero ter isso aqui lá, o que e tal. Que eu acho que todo empresário passa por isso, de diversificar, né? Mas ele falou uma coisa, cara, se aquilo ali é o teu negócio, é teu mina de olho, cara, foca naquilo ali. Bota a tua energia aquilo ali. Dividir energia vai dividir também o teu resultado. Então, se você tem segurança naquilo ali, sabe que o teu negócio está estável, eu te oriento a você colocar, por exemplo, a gente aqui agora está investindo um pouco com marketing. Então, se você estudar uma agência de marketing, ver que aquilo ali capta cliente, que se você botar X reais, aquilo vai te retornar tanto, você consegue ter uma previsibilidade de receita, você consegue ter uma segurança de que agora dá na hora de contratar, agora está no nosso sei lá o que. E eu acho que você precisa investir muito, a gente precisa investir muito em comercial e treinamento. Entendeu? Comercial, marketing, como a gente está aqui, aí de novo, tô deixando aqui o contato do Gabriel e também com a Kari que trabalha comigo, e o Prado também, que a gente faz essa equipe de marketing. E trabalham nessa parte. Então, assim, o Gabriel ele trabalha mais com essa parte de gravação, ele orienta isso. Também trabalha com edição. A Kari que toma conta do meu Instagram. E o Prado dá um suporte, ele já deu na parte do YouTube e de gestão um pouco mais de publicidade. Então, assim, é muito importante você ter esses profissionais porque vão te direcionar e a sua empresa vai alavancando. E às vezes essas coisas têm que ser atreladas a uma estratégia, a um profissional. Então, enfim, invista também como um todo, mas com responsabilidade. Então, já que você está com dinheiro sobrando, invista numa contabilidade. Com certeza. E também isso é importante, sim, uma contabilidade que vai te dar segurança, gestão, vai te abrir os teus olhos, que vira uma mentoria. Muita gente vai no cliente e a gente conversa ali e fala, e cara, que legal esse insight e tal. A gente estava até nessa reunião essa semana de consultoria e a gente falou, ele falou, não, vou botar aqui no lucro presumido. Não, bota no lucro real que você tem crédito aqui, você pode fazer e tal. Você está dentro da operação muito importante. Então, e investir também numa contabilidade consultiva, você entender que a contabilidade pode trazer resultado e te alinhar ali na gestão é muito importante. Faltou alguma coisa? A gente não está ao vivo, a gente vai caminhar para isso, eu até falei com o Gabriel aqui. Então hoje foi mais descontraído, né? Pra gente, a outra série foi mais séria, né? Tinha fundo, né? Mas eu falei com o Gabriel que a gente tem que cada série ter uma pegada diferente para não ficar ali debatido como um uniforme. Apesar que eu tô sempre com a mesma camisa, mas faz parte. O uniforme é ok, mas a gente aqui dá para diferenciar. E se você, né, estiver precisando de uma consultoria, se
Se você quiser precisar de uma mentoria, né, de entender o seu negócio, entre em contato com a gente não vai te cobrar aquela consulta ali. Tá aqui embaixo, né, os nossos contatos. Tá? A gente também está abrindo isso aqui a partir de julho. A gente vai mudar de escritório, vai aqui para baixo. E aqui a gente vai abrir para também, se você quiser gravar o seu conteúdo de marketing, né? Quiser gravar teu podcast, quiser gravar teu conteúdo, a gente vai transformar isso aqui no estúdio, numa sala de reunião também. Se você quiser alugar a sua sala, aqui também é um endereço fixo, se você quiser deixar tua empresa aqui registrada para ter uma segurança como endereço fiscal, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te atender da melhor forma possível. Sobre a contabilidade, você já viu aí no YouTube todo o nosso trabalho, toda a consultoria que a gente está, todos os depoimentos do cliente. Eu queria te agradecer e que você deixe aqui o seu comentário para a gente poder crescer esse canal, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.